O bullying na escola, como é um ambiente fechado, muitos jovens não vê saída. Você não consegue fugir daquilo. Então as crianças às vezes não querem ir para a escola, começam a chorar, saem extremamente agressivas dentro da escola. Muitas vezes as crianças que sofrem bullying, elas até querem mudar de escola, né? Não se sentem mais felizes de vir. Jovens que sofrem bullying, eles têm 3 vezes maior o risco de pensamento suicida. Bullying, ele é algo cruel na vida de um ser humano. É muito importante que todos da comunidade percebam isso. Todo mundo precisa se tornar uma rede de apoio para esse jovem que está sofrendo. O bullying ele é caracterizado pela repetição de uma situação. Então, a pessoa ela sofre um constrangimento por muito tempo. Tem o bullying físico, o jovem está passando e o outro está batendo na cabeça, dando rasteira. Tem o verbal, que é a intimidação, o xingamento. Você tem o psicológico, no sentido de manipulação. Você tem ameaças, a exclusão social, né? Quando você separa aquele jovem do grupo. E agora o cyberbullying, tão cruel quanto os outros, e não tem tamanho, né? Você não consegue dimensionar isso. Dentro do ambiente escolar, a gente escuta muitas piadinhas e chacotas em relação à dificuldade de aprendizagem. As crianças elas sofrem bullying bastante em cima do que elas não sabem. Mas também acontece de aparência, cabelo, cor da pele, tamanho, peso. Às vezes estão vivendo momentos em casa, na esfera emocional, profissional, dentro do lar, né? Então tudo isso impacta e reflete na vida escolar, na forma como essas crianças vão se relacionar entre si. A gente precisa ter um olhar, saber o que está acontecendo, qual é o contexto de onde elas vêm, o que está acontecendo com elas. Os sinais, às vezes, eles são muito pequenos e para um professor que tem que lidar ali com tantas crianças, fica complicado você prestar atenção em todas as mudanças de comportamento. Se a criança não fala, é muito difícil, porque tem criança que não se sente confortável para falar com o pai e com a mãe o que está acontecendo. Você imagina um professor que está na sala com 40 alunos, com 50 jovens. Ele precisa ser tudo ali. Os professores precisam de apoio. Os professores precisam de orientação. O carinho é importante na escola também? Sim! Entre os amigos? A gente queria ouvir professores, coordenadores, seja de escolas públicas, seja de privada, o que eles achavam que mais precisava, né? E a questão socioemocional apareceu muito forte para alunos, para professores e inclusive para a família, né? A questão do bullying foi uma demanda de uma escola. A gente sentiu a necessidade de procurar o âncora porque as questões socioemocionais estão muito diferentes hoje em dia. Então as crianças vêm com muitos problemas socioemocionais que diretamente influencia na escola, influencia no aprendizado. Então a gente precisava esclarecer também que bullying não é só um desentendimento, né? É uma ação repetitiva. Cada um tem o seu jeitinho de ser, seu jeitinho de pensar, seu jeitinho de fazer e seu jeitinho de sentir também. O 5º ano foi escolhido justamente por eles serem os maiores, por uma questão de maturidade, né? Para tratar o assunto com mais seriedade. Como a gente acompanha eles desde o jardim, a gente conhece a história de cada um. E quando eles saem daqui, eles são os maiores da escola. E eles vão para uma escola onde eles vão ser os menores. Para eles irem para um 6º ano,
fortalecidos, se conhecendo seus limites, respeitando o próximo. Porque o âncora existe? Existimos para fortalecer essas relações da comunidade escolar. O Instituto Âncora está numa fase de relançar seu propósito e sua área de atuação. Vem de uma história, né, de quase 30 anos. Nós fomos uma escola premiada, né, escola inovadora. Porém, estamos agora com uma nova maneira de atuar. Não temos mais uma sede, mas estamos estruturados com alguns eixos temáticos para atuar em escolas públicas. Um dos eixos temáticos é esse acolhimento socioemocional das crianças, que é um tema tão importante no mundo atual, né? Esse projeto de prevenção e combate ao bullying são 5 encontros e é muito voltado à gestão das emoções. A gente ensina as crianças, durante esse percurso, a identificar o que elas estão sentindo, a nomear o que elas estão sentindo e quais são as possibilidades, o que elas podem fazer com aquilo que elas estão sentindo. Então, nós dividimos nesses 5 encontros, com uma carga horária aí de 1 hora, 1 hora e meia cada encontro. Somos todos importantes, ninguém faz nada sozinho. Todo mundo precisa de alguém. Tem atividades na sala e tem atividades fora. São jogos, cada encontro é um jogo diferente. E o desafio de vocês é, vocês vão formar em duplas. Combinado? Sim. Cada dupla vai receber um tecido. Juntos, vocês vão passar por um percurso. O que vocês precisam fazer? Encontrar a chave. E cada um precisa trazer uma chave. E a gente trabalha muito essa questão da autoaceitação, da autoestima, da segurança, da confiança, do respeito, do não julgamento. Enfim, trabalha uma série de valores e virtudes que têm significado para a vida, né? O que eu faço com essa vergonha? A Cláudia é uma Joga pra pessoa que fora. traz muita prática, né? As crianças gostam muito dela, confiam nela, é uma relação realmente de confiança. E ela é lúdica, ela é engraçada, ela tem todo um lado meio teatral, né? Não só técnica, porque ela conhece, ela sabe. Olha o que ela encontrou. Catarina, sou a árvore da coragem. A gente precisa ter momentos diferenciados para dar sabor à educação, momentos diferentes, aulas diferentes. Essa quebra da rotina, ela desperta a atenção, ela desperta a curiosidade. Então cria todo um movimento, né? Uma expectativa. E é uma turma que movimenta o debate, não só escuta e processa, né? Eles trazem também uma devolutiva. Ajudar a pessoa enquanto ela precisa. Ajudar nos momentos difíceis. Eles têm bagagem já para discutir. Eles trazem indagações, né? Eles acrescentam nas discussões. Eles fazem atividades sempre coletivas, né? Então sempre um ajudando o outro, um reconhecendo o outro, se reconhecendo. A gente sempre que vai atender crianças que praticam bullying, a gente vê que são crianças que necessitam de uma atenção especial. Então a gente precisa ter um olhar abrangente, tanto para as crianças que recebem um bullying, quanto muitas vezes até mais ainda em relação às crianças que estão praticando. Eu tive, né, caso específico de alunos que tinham dificuldade de chorar, de colocar para fora o que estavam sentindo. E aí vem aqueles acessos de raiva, porque ele não sabe lidar com a situação. Vem sendo trabalhado com eles essa importância de dizer o que está sentindo, de se colocar no lugar do outro, entender, né, o que aquela situação me causaria que eu não quero causar ao outro. É importante ouvir. Ouvir a criança 1, 2, 3, quantas vezes for necessário. É importante ouvir.
e compreender. Todos nós temos alguma coisa a dizer. As crianças também têm muito a dizer. Elas precisam de alguém que escute. Por isso que é importante o professor criar conexão com a sala, porque aí os próprios jovens vêm até ele. Se o professor for um porto seguro dentro da sala de aula, a criança vai falar. Esse aluno precisa se sentir confortável. Eu digo que ele precisa até gostar do professor, precisa ter uma relação de afeto, porque sem o afeto não funciona. Um professor precisa ter uma rede de apoio, de falar assim, olha, eu tenho um caso assim, o que eu posso fazer? Vamos sentar junto? Você tem que ter equipe para pensar junto com você, para saber qual que é o melhor caminho. Ninguém faz nada sozinho. Olha, gente, nosso coração não se enche de alegria? O sorriso não fica no rosto? O nosso coração não fica aquecido? Então, muito bem, amiga. Parabéns, tá? Professor? Agora, fala, Cauã. Agora é a vez do Cauã. A gente vai ouvir o Cauã. Fala, Cauã. Eu quero o respeito. O Cauã quer o respeito. Fala um pouquinho pra mim sobre o respeito. Nós criamos um projeto piloto que chama Cuidar de Quem Educa. Esse projeto, a princípio, é com professores coordenadores, que foi ligado ao autoconhecimento, a emoções, a como lidar com situações de conflito. Espera só um pouquinho, Cauã. Se a gente está falando com as crianças sobre esses aspectos de respeito, de prevenção e combate ao bullying, o professor precisa também ser orientado. Não depende só da gente, né? É um conjunto, então depende muito da família também, então talvez seja uma ideia da gente abraçar as famílias mais e trazer esse tema para trabalhar com eles, para expandir fora, né, dos nossos muros mesmo. O papel da família, ela é de extrema importância, independente do formato dessa família. Na busca de apoio profissional, precisa ir atrás de um psicólogo, precisa ir atrás de um psiquiatra, para falar, olha, que caminho que eu vou seguir? Porque essas crianças, elas estão desenvolvendo muita ansiedade, muita depressão. Particularmente, eu entendo que é uma relação de troca, direitos e deveres. Os pais também não podem atribuir a responsabilidade só à escola e vice-versa. A escola também tem que ter essa troca, claro, os pais são responsáveis pela educação dos filhos e a escola faz esse complemento que é tão essencial. Isso dá uma relação de confiança, né? Nenhum pode falar que é só responsabilidade do outro. Eu acredito muito nessa parceria, né? Quando a gente fala de um trabalho dentro das escolas na prevenção e combate ao bullying, um fator muito importante é que a gente comece a trabalhar de forma intencional e planejada, e não de forma reativa. Tem situações específicas que precisam de um tratamento específico. Então, acho que de acordo com cada situação, e ali tratando cada aluno, ouvir individual, tratar essa individualidade deles mesmo. Eu deixo na escola também uma avaliação que a professora desenvolve um olhar mais individualizado com algumas questões emocionais de cada criança. E ela faz antes do projeto, durante o projeto e depois do projeto. Como o projeto é muito acolhedor, eles conseguiram realmente se expressar, falar o que gostavam, o que não gostavam. Eles já conseguem identificar dentro do bullying o que é uma situação de discriminação, o que é uma situação de preconceito, o que entra no Código Penal, né, o que é crime, o que é considerado crime. A gente tem aluno que tem necessidade especial, né, alguma deficiência, e a gente já percebe algumas crianças mudando o olhar, mudando as atitudes com esse tipo de criança que precisa de um auxílio, né, já ajudando. Viver é amar e ser amado. Perdoar e ser perdoado. É saber que um dia o amigo pode errar e o outro você também, porque nós somos todos seres humanos. No Semucan, no último encontro, as crianças estavam na fase final já do piquenique e uma delas falou assim bem alto: "Ai, aqui a gente não briga, né?" Então, assim, foi uma coisa tão inesperada, porque primeiro eles estavam lá num piquenique no parque e a criança percebeu, nossa, agora tá tudo bem, né? Porque eles estavam num ambiente tão gostoso que ela mesma percebeu que estava tudo ali em harmonia.
Acho que me transformou também. Eu gosto muito assim quando as crianças se colocam e você para ouvir e daí você percebe, opa, deu certo, sabe? Estão no caminho, escutaram, refletiram, né? Estão aprendendo, estão mudando. Então, para mim é muito gratificante. Apesar de eu não estar em sala de aula, eu gosto muito desse contato, eu gosto muito de ouvir as crianças e daí que eu acho que você percebe realmente que valeu a pena. Eu fui aluna do Âncora dos meus 7 anos aos meus 16 anos. O projeto Âncora tirava a gente da rua. Eu fiz natação, fiz coral, fiz futebol, fiz passeios incríveis. Então, a minha relação com o Âncora é uma relação muito afetuosa, assim, porque o Âncora fez parte da minha infância, da minha adolescência e depois de 10 anos o Âncora voltou para a minha vida de uma forma diferente. Muito da minha postura como educadora foi construída dentro do projeto Âncora. Eu me lembro de um comentário de uma professora que ela falou esse projeto deveria ser estendido a todos os anos, né, não só ao quinto, e também aos professores. E é uma coisa assim que se puder continuar, a gente está aberto, porque as crianças do 4º ano viram e estão querendo também participar desse projeto, que é bem-vindo a gente trabalhar na qualidade do ser humano para que a criança crie vínculos com a escola seja um lugar agradável, não seja um lugar de sofrimento. Esse projeto Âncora é um presente para a nossa escola. Nós temos expectativa de conseguir a ampliação do projeto com possibilidade de captação de recursos com a iniciativa privada. Nós queremos fazer o prevenção e combate ao bullying nessa linha mais ampla, com mais encontros, envolvendo também professores e a família. A gente espera que realmente faça a diferença na vida deles, que eles possam serem seres humanos melhores. Isso é uma construção diária. Que eles sejam felizes, que eles se sintam bem, que eles façam isso por eles e pelos outros também. É o primeiro passo para a gente mudar essa mentalidade do... Naquele tempo era normal, era aceitável, era brincadeira, mas se a gente não corta o ciclo, esse ciclo vai continuar. E ciclos de violência, eles precisam ser podados em algum momento. Alguém precisa dar o primeiro passo. Então, o projeto ele está sendo riquíssimo por causa disso, numa discussão importantíssima que vai ser levada à frente, né, pelas crianças, pelas famílias, pelos professores. Ampliar a forma de pensamento é um caminho para a gente prevenir e evitar o bullying. É importante a gente dizer que o respeito está no limite, né? A partir do momento que eu imponho um limite para você e você ultrapassa esse limite comigo, você está me faltando com respeito. Se você fez uma brincadeira e o seu colega disse que ele não gostou, você ultrapassou um limite. Essa é a falta de respeito. Essa questão do autoconhecimento, da gente se reconhecer no próximo, né, de você conhecer os seus limites, as suas habilidades, né, até onde eu posso ir, até onde eu posso melhorar. E acredito que seja para a vida toda. É uma caminhada aí da vida toda.